Mas que história é essa de que baleias são vacas que queriam ser sereias, hein? Para entender melhor essa história, a gente tem que falar da origem dos cetáceos, aquele grupo de mamíferos que vivem exclusivamente debaixo d'água. Os cetáceos mais conhecidos são as baleias e os golfinhos, mas esse é um grupo muito diverso que abrange cerca de 90 espécies diferentes. E embora a maioria dos cetáceos tenha uma aparência muito simpática, que dá aquela vontade de apertar e levar para casa, o nome do grupo tem origem num monstro da mitologia grega chamado Cetus. De acordo com a mitologia grega, a mãe de Andrômeda disse que sua filha era a mais bela entre as Nereidas, seres femininos que acompanhavam Poseidon, o rei dos mares. Poseidon, com inveja e muito furioso, mandou Cetus para matar Andrômeda. Com sorte, Perseu, que era marido de Andrômeda, conseguiu chegar a tempo e salvar sua esposa amada, usando a cabeça que tinha arrancado da Medusa para transformar o feroz monstro marinho em pedra. Tá bom, mas vamos voltar para os cetáceos. A evolução deles é um dos casos mais sensacionais dentro da biologia. As análises de DNA mostram que os parentes evolutivos vivos mais próximos das baleias e golfinhos são os hipopótamos. Mas hipopótamo não é cetáceo. Os hipopótamos, na verdade, fazem parte do grupo dos artiodátilos, o mesmo grupo dos camelos, porcos e vacas. Quando os cientistas anunciaram que os cetáceos são parentes evolutivos muito próximos desses bichos, os criacionistas ficaram pistola. Disseram que isso era impossível e que essa história de vaca virar baleia não passava de fake news. Eu acho que até um fake news é válido, com todo respeito. Seu Jair, só que na ciência, fake news não são válidas não. É claro que as baleias não surgiram quando uma vaca resolveu que queria ser sereia. Quando a gente disse que elas são parentes evolutivos próximos, isso significa que elas compartilham um ancestral comum. E a gente sabe disso graças a análises moleculares do material genético desses bichos. A proximidade evolutiva desses animais é tão grande que análises moleculares mais recentes sugerem que cetáceos, o grupo das baleias e golfinhos, e os artiodátilos, grupo que abrange vacas, porcos, hipopótamos, camelos, girafas e veados, deveriam formar um único grupo chamado Cetartiodactyla. Isso significa que cetáceos não são vacas que ficaram a fim de dar um mergulho. Os cetáceos derivam de populações de artiodátilos que, gradualmente, ao longo de milhões de anos, foram passando cada vez mais tempo na água, até darem origem aos golfinhos e baleias atuais. A gente pode resumir tudo isso numa única palavra: evolução. But you don't believe in evolution? Nah, not really. A evolução dos cetáceos é um dos casos mais bem documentados no registro fóssil. O primeiro cetáceo surgiu há cerca de 50 milhões de anos. Esses fósseis encontrados na Índia pertencem a um artiodátilo que viveu na Terra há 48 milhões de anos. O formato da cabeça, os ossos mais densos e o tipo de oxigênio encontrado nos dentes indicam que esses animais, assim como os hipopótamos, passavam um tempinho na água, provavelmente para procurar comida ou fugir de predadores. Esse outro fóssil é de um animal que também viveu no nosso planeta há cerca de 48 milhões de anos. Esse animal, que já pode ser considerado um cetáceo, possuía os ossos da pelve bem curtinhos, uma adaptação importante dos atuais mamíferos aquáticos que facilita o nado, o que indica que ele passava muito mais tempo na água. E esse outro fóssil é de um outro cetáceo, datado de cerca de 47 milhões de anos. Olha bem para isso aqui, porque isso aqui é um dos fósseis mais esquisitos que existem. É o fóssil de uma fêmea com um feto também fossilizado no útero dela. É isso aí, um fóssil de uma mãe com o filhote ainda no útero. Esse feto fossilizado mostrou que durante o parto o que saía primeiro era a cabeça, ou seja, provavelmente esses bichos aí davam à luz ainda em terra. E isso é bem importante, porque nos cetáceos atuais é diferente. Eles dão a luz na água, aí o que sai primeiro é a cauda. Assim o bicho consegue sair nadando bem rapidinho para tomar aquele primeiro fôlego de oxigênio que ele precisa. Já esse outro fóssil é de um animal muito mais parecido com os cetáceos atuais.
Ele já tinha uma cauda e as pernas traseiras quase ausentes. Assim como os cetáceos atuais, possivelmente ele já tinha a capacidade de ouvir sons debaixo d'água. No comecinho de 2019, viralizou a descoberta de uma nova baleia de 4 patas que foi encontrada no Peru. Só que, como você já viu, um fóssil de baleia de 4 patas, isso aí não é nenhuma novidade. Aí você precisa se perguntar por que essa descoberta é tão especial. E é simples de entender. Esse fóssil de 42 milhões de anos é de um animal muito parecido com aquele outro, com um feto fossilizado. Esse fóssil mostra que menos de 10 milhões de anos depois da origem dos cetáceos, eles já foram capazes de chegar na América do Sul. Como naquela época a maior catástrofe recente tinha sido um meteoro e não o Trump, pouco tempo depois eles conseguiram migrar sem grandes dificuldades para a América do Norte, porque ainda dava para migrar para lá. Hoje em dia nem tanto. Esses são só alguns exemplos de fósseis relacionados à evolução dos cetáceos. Ao longo desses milhões de anos de evolução, foram surgindo várias adaptações que permitiram que esses animais sobrevivessem debaixo d'água. A mais visível delas tem a ver com o formato do corpo. Os cetáceos possuem um corpo fusiforme, semelhante à de um peixe, que reduz a resistência do movimento na água. Os membros anteriores se transformaram em barbatanas, em forma de remo, e algumas espécies, como as baleias e os golfinhos, também possuem uma nadadeira dorsal. Os membros posteriores, agora inúteis na vida aquática, se tornaram só vestigiais. Já a cauda ganhou função de locomoção, com 2 lobos horizontais que aumentam a propulsão. Como todo mamífero, os cetáceos possuem pulmões e não guelras, então eles não conseguem respirar embaixo d'água. Por isso, a narina desses animais é posicionada mais ou menos no topo da cabeça, para facilitar o acesso ao oxigênio quando eles sobem para a superfície. Só que isso aí teve um preço. Os cetáceos têm um péssimo olfato. Eles inclusive perderam vários genes envolvidos com a capacidade de sentir cheiro. Os cetáceos também têm um sistema respiratório separado do sistema digestivo. Isso permite, por exemplo, que os golfinhos abram a boca debaixo d'água para caçar sem morrer afogados com os pulmões cheios d'água. Essa separação entre o sistema respiratório e o sistema digestivo deu origem à ideia de que é impossível cetáceos morrerem engasgados, já que a passagem de ar é diferente da passagem de comida. Bom, mas como quase tudo em biologia, sempre tem exceções. Em 2017 foi encontrado um golfinho que morreu engasgado quando tentou comer um polvo de 2 quilos inteiro. Os golfinhos podem deslocar a epiglote, um tecido que conecta a laringe e a narina, para abrir mais a garganta e engolir pedaços maiores de comida. Com a epiglote deslocada é impossível que o ar chegue até os pulmões. E o resultado da gula do golfinho foi esse. Segundo a autópsia, que acabou virando o primeiro artigo científico a descrever a morte de um golfinho por asfixia ocasionada por um polvo, os tentáculos do polvo impediram que a epiglote voltasse ao seu lugar, sufocando o pobre do golfinho até a sua morte. E é isso que dá ter o olho maior que a barriga, hein? Nós, seres humanos, armazenamos apenas 15% do oxigênio nos nossos músculos. Já um cetáceo consegue armazenar até 50% de oxigênio dentro dos músculos. E isso é possível graças a uma enorme quantidade de mioglobina, a proteína responsável por armazenar oxigênio em músculos. O problema é que a estrutura da mioglobina faz com que, quando agrupadas, elas percam sua função. Quanto mais mioglobina, mais fácil delas se agruparem. Aí, como é que os cetáceos conseguem manter uma enorme quantidade de mioglobina nos músculos sem que elas se agrupem e parem de funcionar, hein? Esse mistério foi resolvido pelos cientistas em 2013, quando eles descobriram que a mioglobina dos cetáceos tem uma carga elétrica positiva muito mais alta que a de outros mamíferos. Essa alta carga elétrica aumenta a repulsão entre as proteínas, impedindo que elas se agrupem e se tornem não funcionais. Assim, os cetáceos conseguem ter muito mais mioglobinas funcionais, armazenando mais oxigênio, o que permite que eles passem até 2 horas debaixo d'água.
A evolução dos cetáceos é um grande exemplo da força da teoria da evolução. A evolução ocorreu, ocorre e vai continuar ocorrendo. Em muitos casos, a gente conseguiu ver essa evolução através dos fósseis. Se a evolução não fosse verdadeira, os fósseis não ocorreriam numa ordem que faz sentido do ponto de vista evolutivo. Todos nós, seres vivos, estamos de alguma forma conectados através da grande árvore da vida. Mas a ciência não é feita só de respostas. É feita principalmente de perguntas. Por que as baleias são tão grandes, hein? A baleia orca é mesmo uma baleia? Qual é a diferença entre golfinhos e baleias? Golfinhos são mesmo inteligentes? Mas tudo isso é assunto para um próximo vídeo. Até mais e obrigado pelos peixes! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse vídeo teve edição do Danilo Boros. Já o roteiro ficou por conta do Everton Trindade. O Everton é doutorando e estuda Ecologia e Conservação aqui na Universidade Federal do Paraná. No Twitter dele tá aparecendo aí na tela, o Everton faz umas threads muito interessantes sobre biologia, que é a especialidade dele. O vídeo que você acabou de ver foi inspirado numa dessas threads. O texto era tão bom que a gente teve que convidar o Everton para vir redigir esse vídeo aqui. É o Meteoro se tornando aquele coletivo que ele nasceu para ser. Isso é possível porque a gente conta com uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Elis Regina. Pode crer, Elis Regina é o nome da gata. Beijo, gente. Falou!